Olá, mulheres. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bem-vindas ao Pretaverso, universo aqui que a gente constrói, criando novas dimensões de relação com o nosso corpo, com as nossas percepções de identidade, com as nossas investigações de tempo e narrativas que constroem o nosso senso de identidade, de pertencimento, né, de valor. Nossa, eu tô muito na energia dessa lua crescente que estamos vivendo agora, já finalizando, indo para cheia. E com muito entusiasmo, com uma lua crescente cheia de ar, de alegria, de expansão. E foi o tempero aqui que faltou e chegou para eu poder realmente abrir esse portal aqui de diálogos do Lua Preta Laboratório de Corpo Criativo, né? Uma roda, vai ser uma roda virtual e, quando possível, presencial, de encontros de discussão, de debate, de reflexão sobre a nossa identidade como mulheres negras, pensando a narrativa que foi construída até aqui e a partir das marcas, né, pós-coloniais, afrodiaspóricas que vivemos, os traumas históricos transgeracionais que ainda ecoam, e a possibilidade da construção de novas narrativas a partir de uma relação diferente com o tempo, com as possibilidades de narrativa, com as mudanças e quebras de paradigmas, com o retorno, né, a uma percepção cíclica natural do tempo. Eu tenho várias proposições, investigações, questionamentos e muito que aprender. E pensei nesse espaço aqui para que a gente possa aprender juntas também, para que eu possa dividir leituras, reflexões, comentários, ações, percepções, rituais, como forma, ferramenta de transgredir, né? Transgredir as imposições que nos foram dadas a partir da dor, do não valor, do terror, da culpa, da exclusão, e a gente possa, eu desejo, né, que a partir desses diálogos a gente consiga construir novas percepções sobre nós mesmas, entendendo o que foi dito, o que foi feito, o que foi construído para nós, e o que é que a gente pode fazer a partir dessa outra perspectiva, que seja o prazer, o amor, o cuidado, né? E a arte também. Ao longo das nossas diálogos eu trarei possivelmente muito a lua, que é um objeto simbólico do meu estudo, simbólico, celestial, físico, né? Astrofísico, com a qual eu busco me conectar para sincronizar com o tempo natural que reverbera em nossos corpos, né? Especialmente para mulheres com útero, mas para todos os humanos, todos os seres que se identifiquem com o feminino e também que não se identifiquem, porque o movimento da Lua influencia nas águas de todo o planeta e, em maior e menor medida, em todos nós seres humanos. O alinhamento com um tipo de tempo e, consequentemente, de consciência cíclica, que foge do tempo linear, né, que é colocado aí a partir do patriarcado, a partir de uma ideia, enfim, principalmente do patriarcado, né, dessa energia mais masculina que traz a linearidade. A cíclica, a lua, invoca esse feminino sagrado que reverbera o mistério, que reverbera o escuro, a crescente, a cheia, a minguante, ela traz todas as fases ali, ela integra, ela não exclui, né? Diferente da polarização, ela consegue integrar morte e vida. Essa vai ser um guia, um farol aqui nos nossos estudos. E, sem mais delongas, gostaria de iniciar os nossos diálogos com a leitura comentada de trechos aqui do livro A Cor do Inconsciente, de Zildinha Batista Nogueira, uma intelectual negra brasileira. Foi uma preciosidade ter encontrado esse livro aqui. Provavelmente no próximo episódio desse podcast. Estou feliz ainda me acostumando aqui com essa ideia de podcast, de gravação. Muito novo, muito chique. Me colocar nesse lugar de conduzir um podcast já é uma autorização interna, né? Também de identidade, de possibilidade, de permissão. Que precisou vencer barreiras aí para efetivamente chegar na execução. E hoje eu vou começar com a introdução do livro, porque é muito rica, assim, né? Traz de uma riqueza muito grande
um resumo do que é a construção da identidade do negro, especialmente no Brasil. Para as pessoas que têm, mas para as pessoas que têm a vivência negra, que têm uma consciência, um estudo sobre as questões, é algo legal de estar atenta, porque ela trabalha justamente com o impacto, o impacto histórico de todas essas ações que aconteceram como coletivo, como comunidade negra, no inconsciente do indivíduo negro. Qual o impacto disso? Apesar da gente estar lutando por direitos, enfim, socialmente a gente está aqui em lutas, em adquirindo novos direitos, nosso inconsciente ainda está encharcado de todo o pensamento colonial sobre o lugar do negro. E aí a gente vai tentar entender isso e depois, para poder depois desconstruir, reconstruir, né, e poder alcançar novos lugares. É realmente olhar para o lugar que aconteceu historicamente de alienação do nosso povo. A alienação é estar distante de si mesmo, distante, né, quando somos estranhos a nós mesmos. Enfim, vamos falar mais sobre isso na frente. Vou começar a leitura aqui desse capítulo. Introdução do livro A Cor do Inconsciente, Significações do Corpo Negro, por Isildinha Batista Nogueira. Transportados para o Brasil na segunda metade do século XVI, os negros provenientes de várias regiões da África, falando, portanto, diferentes línguas, são enviados ao trabalho escravo nas fazendas. Por mais de 3 séculos, as principais atividades econômicas mercantes brasileiras basearam-se no trabalho do negro escravizado. A historiografia oficial nos conta que a substituição do braço escravizado indígena pelo do negro se deu por este apresentar maior resistência física e por ser mais dócil. O que essa historiografia não nos conta é que os negros resistiram violenta e sistematicamente à escravidão. Evidentemente, era mais fácil submeter alguém à escravidão no meio geográfico e cultural desconhecido. Capturado no continente africano e transportado já na condição de escravizado, sofrendo todos os horrores, o negro era assim preparado para ser escravo. O tráfico vergava-lhe física e moralmente. A distribuição dos negros era feita de maneira tal que no mesmo ambiente de trabalho eram reunidos negros com línguas, culturas, tradições e religiões diversas, dificultando a comunicação entre os semelhantes. A aculturação era uma consequência normal entre culturas diferentes, obrigadas a conviver. Os negros perderam progressivamente as identidades originais, mas nesse processo de transculturação surgiu uma nova identidade negra, resultado tanto da transculturação como da existência e criação de novas formas de resistência. Então aqui a gente já tem muita coisa, né? Aqui a gente já fala sobre essa quebra intencional de dificultar a comunicação entre os semelhantes, esse processo de aculturação, distanciamento da cultura, da sua cultura, e consequentemente o distanciamento do indivíduo com o seu poder, o poder de criação, de organização, né? O poder de existir em diversos lugares. Aqui a gente é tirado de um território que podemos ser reis, rainhas, guerreiros, vendedores, feirantes, professores. Qualquer posição para um lugar que a gente só pode exclusivamente atuar como escravizado, como trabalho braçal, especialmente, como um uso da nossa força de trabalho não remunerado, assim, para além de todas as outras violações humanas, assim, realmente destituídas da nossa condição humana, né? Porque somos colocados como animais sem alma. E imagina o impacto disso no nosso inconsciente até hoje, né? Quando o trabalho é tido como algo de exploração, não como algo de construção do nosso potencial criativo, da nossa intuição, do nosso servir coletivo, né, como função comunitária, mas como lugar de exploração. Como isso afeta as nossas relações com o trabalho até hoje, podem afetar, né, por herdar uma história que associa o nosso poder de trabalho, de serviço, com algo a ser explorado.
Só que a gente já tem muito que pensar. Vamos seguindo. Vivendo em péssimas condições nas senzalas, brutalizados e animalizados pelos senhores, os negros se viam destituídos da sua condição de humanos. Não faltaram estudos que os compararam aos animais, justificando assim as condições em que viviam como sendo naturais. Libertos da situação de cativeiro, quando da promulgação da Lei Áurea, continuaram, porém, excluídos, despossuídos. Todo o período que antecede a promulgação da lei se deu paralelamente às mudanças na ordem econômica e política que colocavam obstáculos à existência de um país escravagista no cenário mundial. Os abolicionistas mostravam grande indignação pelas condições de cativeiros dos negros, mas não puderam pensá-lo como indivíduos que deveriam ser inseridos na sociedade. Assim, supunham que, saindo da condição de escravizados, o negro trabalharia como mão de obra remunerada para seu autossustento. Porém, grande parte do contingente de cativos libertos vagava desorientada, sem condição para seu autossustento e sem trabalho no campo, que começava então a ser feito pelos imigrantes. Começavam a ser feitos pelos imigrantes. Dadas suas condições de vida, os negros são comparados a animais e vistos como incompetentes, preguiçosos e indolentes, quando comparado aos europeus que para cá vinham para trabalhar. Restava aos negros o trabalho doméstico, situação que perpetuava a imagem anterior, em que o negro, tal como uma besta fera domesticada, trabalha em troca de ração. Embora juridicamente capazes de ocupar um espaço na sociedade, os negros eram de fato dela excluídos e impedidos de desfrutarem de qualquer benefício social. Foram marginalizados, estigmatizados, marcados pela cor que os diferenciavam e discriminados por tudo quanto essa marca pudesse representar. Desde então, libertos do cativeiro, mas jamais libertos da condição de escravizados de um estigma, os negros têm sofrido toda sorte de discriminação, que tem como base a ideia de serem os negros seres inferiores, portanto não merecedores de possibilidades sociais iguais. Ainda hoje, os negros representam 54% da população deste país, sendo facilmente identificada não pela sua cor, mas pelas suas péssimas condições de moradia, saúde e escolaridade que os acompanham. Pausa aqui do texto, para comentar. É muito forte isso, quando a gente vê, principalmente eu acho que essa é uma marca muito grande no inconsciente de nós, pessoas negras, essa marca da inferioridade. Eu acho que esse é um ponto, assim, que o que buscamos principalmente reconstruir, Porque esse lugar foi muito forte durante muitos séculos na história do Brasil e grande parte da história, da construção do país, e ela reverbera ainda muito, tanto em brancos quanto em negros. Sair desse lugar de percepção como inferioridade, seja tanto quanto atributos físicos de beleza, quanto subjetivos de inteligência, de capacidade, é vencer muitas barreiras e que ainda são perpetuadas por várias ações discriminatórias raciais que seguem acontecendo, tanto institucionalmente quanto nas relações. É um peso grande, assim, que a gente precisa estar atento para poder transformar internamente e conseguir contar novas histórias para nós mesmos de quem somos e o que podemos fazer e que lugares podemos ocupar socialmente, Além do reposicionamento desse lugar, de onde podemos viver, Porque foi esse processo de favelização mesmo que nos foi colocado após a abolição, com essa chegada dos imigrantes para trabalhos e a subalternização ainda dos negros. E a gente traz esse lugar de onde morar, que cargo ocupar, que trabalhos podemos executar. Todas essas são vitórias individuais que têm acontecido de romper com vários padrões e que aí vão abrindo possibilidades, Então, histórias de pessoas, mulheres, homens negros que viram juízes, representantes políticos, todas essas vão abrindo também no nosso inconsciente, no nosso imaginário, esse espaço de também podemos estar ali. Novas histórias que aos poucos vão rompendo com esse lugar, expandindo o nosso imaginário. É um processo gradual que estamos construindo junto, como gerações
já ir recebendo o benefício de muitas lutas que aconteceram nas 2 gerações anteriores, de todas as gerações anteriores, na verdade, a nossa, né, que foram paulatinamente conquistando direitos e mais direitos até que a gente pudesse chegar agora nesse lugar de liberdade de expressão, de possibilidades, de condições financeiras, mesmo diante de todas essas limitações de representatividade cultural, tudo que a gente vem construindo aí. Então, seguindo aqui com o texto, voltando. Tendo que conviver com a mais cruel forma de discriminação, isto é, a de um racismo encoberto, sutil, em que, embora aparentemente legalmente amparado e com os mesmos direitos de qualquer outro cidadão, o negro é tratado como se não fosse e responsabilizado pelo seu déficit em relação aos outros cidadãos. Abre aspas, os negros não têm força de vontade. Fecha aspas, é sempre visto como um bandido sujo, incapaz, e por mais esforços pessoais que tenha feito para conquistar um lugar social melhor, será um indivíduo marcado por essa cor, que não o separa desses implacáveis sentidos de que o configuram o racismo e a discriminação. Pausa. Comentário. Esse lugar de como somos vistos é muito forte ainda, né? Eu tô aqui ecoando situações que eu vi e soube pelas redes sociais, pela internet, né? A gente consegue ter acesso a mais e mais histórias. E nos últimos meses eu tive acesso a 3 conteúdos marcantes, assim. Não vou me estender muito sobre cada um, mas um de um homem negro que foi discriminado num camarote aqui em Salvador. Fez um apontamento sobre essa narrativa, sobre as questões que passava de discriminação e acabou por cometer uma ação de suicídio, né? E muito difícil de comentar, acho que eu não vou comentar muito sobre esse caso nesse momento. Mas também vou trazer outros exemplos aqui mais simples, de 2 influências que trouxeram de situações vividas, né? Um trazendo sobre o ponto e esse muito parecido com esse psicólogo aqui baiano que viveu, não importa o dinheiro que você tenha, não importa a posição que você tente ocupar, você ainda vai ser lido como negro, você ainda vai ser visto como alguém inferior, você ainda vai ser visto como alguém que não tem direitos, né? Alguém sujo, alguém incapaz. E outro exemplo foi de um influencer negro falando assim, eu odeio quando eu vou no shopping, os seguranças estão me seguindo, fazem uma piada em relação a isso. Mas é uma loucura a gente pensar que por ser um homem negro vai ser seguido por seguranças dentro do shopping, o que faz essa pessoa ocupar esse lugar, né? Então, assim, à primeira vista já é alguém suspeito, porque tem um biotipo negro, é o biotipo que é associado ao bandido, ao criminoso, né? Especialmente os homens no Brasil. É um lugar de naturalização muito grande, ao mesmo tempo nesse racismo que a autora traz aqui, em que o intelectual também Kabengele Munanga traz sobre o racismo brasileiro, né, que é uma coisa do sutil. Todos vão para aquele discurso de somos todos iguais, de democracia brasileira, mas no fundo, nem tão fundo assim, a gente vê os massacres, como aconteceu no Rio de Janeiro, a banalização da morte dos negros, do corpo negro, a associação do negro com bandidagem, como criminoso, destituído de direito à vida. Essas marcas, esses signos, esses acontecimentos são frequentes e fortes na sociedade brasileira ainda, né? E isso traz uma marca e uma retraumatização, inclusive, pensando de forma mais psicológica, para todos os negros que sabem que não estão seguros na sociedade que vivem, que sabem que não são dignos dos mesmos direitos, das mesmas oportunidades, possibilidades, privilégios. Tudo isso agindo no nosso inconsciente, né? Enquanto por fora a gente está querendo lutar por melhores condições, por mais prosperidade, que simboliza saúde, né? Saúde em todos os aspectos, saúde física, saúde financeira, saúde para promover saúde para a família, harmonia,
tranquilidade, segurança emocional, ter as contas pagas, não viver sobre um estresse constante, nem da falta do financeiro, né? Nem também dessa insegurança quanto fisicamente estamos sujeitos, né? Podemos ser abordados de forma violenta a qualquer caminhar na cidade. É isso, vamos voltar aqui para o texto. Em função da minha formação como psicóloga, que atua no campo profissional, como analista e da minha condição de negra, herdeira, portanto, de todo esse passado histórico, fui levada a refletir sobre a dimensão psíquica da questão do racismo e sobre as formas pelas quais essa realidade histórico-social do racismo determina configurações psíquicas peculiares no negro. Como se dá para o sujeito negro a elaboração no plano psíquico dos sentidos que o racismo traz consigo? Senti necessidade de investigar tais processos, porque minha hipótese é que vão além de uma pura e simples introjeção. Tampouco podem ser explicados como simples consequência de um lugar de inferioridade econômica e social, embora essa seja a realidade que afeta a maioria da população negra, fruto do processo histórico que anteriormente comentamos. Na situação atual, o negro pode ser consciente da sua condição e das implicações históricas políticas do racismo, mas isso não impede que ele seja afetado pelas marcas que a realidade sociocultural do racismo deixou inscrita em sua psique. Qual o efeito dessas marcas? Até que ponto não afetam a própria constituição do negro como sujeito? E nesse caso, até que ponto sua afirmação da condição negra na luta contra o racismo não seria atravessada por sentidos não elaborados, obscuros, produtos dessa marca? O que pretendo aqui é levantar subsídios para a discussão dessa questão. Vou parar aqui na leitura da introdução desse livro, muito rico, né? E a questão é exatamente essa que eu gostaria de trazer e compartilhar para a gente pensar, né? Quais os efeitos psíquicos inconscientes resultado de todas essas ações na nossa constituição como sujeito, como esse impacto histórico, social, deixa marcas no que a gente acredita que pode ser, que pode fazer, que pode chegar, que somos, né? Nosso direito de vida, de existência, de saúde, de prosperidade, como toda essa percepção é afetada pelas marcas de toda a violência sofrida nesse processo. E melhor que isso, acredito, acho que a minha questão aqui é como a gente pode, pessoalmente, assim, trazendo, como a gente pode transformar nessas possibilidades, em possibilidades criativas. Como é que a gente pode usar a nossa criatividade, o nosso poder de criação de si, individual, como sujeitos, criação da nossa história, das nossas capacidades, a partir da arte, a partir de competências técnicas, a partir do pensamento racional acadêmico, a partir do nosso corpo. Como podemos criar novas narrativas, novas perspectivas, novas possibilidades que sustentem essa nova visão de poder para o nosso eu mais profundo. Bem, gente, mulheres, homens que estão aqui, não sei. Essa era a discussão que eu quis trazer hoje. Vou dar continuidade aí nos próximos dias. Fico feliz, agradeço você que pôde ouvir esse episódio até aqui. Estamos nascendo aí com amorosidade, com leveza, buscando refletir sobre todo esse processo de alienação, de retirada do nosso poder subjetivo para um novo lugar, juntos, mas pensando na minha proposta aqui pela Lua Preta, pelo Preta Verso, é como fazer isso através do prazer. E essa é a questão que eu vou sustentar todos os dias aqui, como transformar toda a nossa percepção de identidade através do nosso prazer, da arte, dos nossos corpos, das nossas palavras. E agradeço quem ficou aqui até aqui. Espero que a gente possa se encontrar novamente nos próximos episódios. Se tiver comentários, dúvidas, entre em contato, deixe nos comentários, fala comigo, que a gente construa uma rede amorosa, criativa,
para transformar as nossas questões, nossas dores, em criatividade amorosa e prazerosa. Axé, fiquem todos bem. Até a próxima.